Irineu Luiz Maia é meu colega de turma, da primeira turma da FAMERP, e ele foi várias vezes chefe do departamento de clínica médica e sempre o enfoque em infectologia. E hoje ele também é o chefe do serviço de infectologia da FAMERP. E ele tem muito prestígio a nível nacional, é considerado um dos melhores infectologistas do país. Então, para nós, é uma grande honra ouvirmos as palavras. O doutor Irineu Maia me falou que ele não vai apresentar nada com slide, ele vai ter uma conversa informal. O assunto que a gente quer ouvir, ele não sabe exatamente o que a gente quer ouvir, com muita razão. Então, ele vai se deixar para depois também, dele dar as palavras dele, fazer perguntas. Nossas dúvidas que nos interessam frente a infectologia nessa pandemia, que todos nós temos muitas dúvidas. Então, depois ele vai se oferecer para que a gente fizesse perguntas. Irineu, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo aqui. É uma honra a tua presença. Então, você está com a palavra. Fique à vontade. Quero agradecer o convite do Dr. Netinho, meu colega. Eu prometi que ia contar umas coisas dele, mas não vou contar, não. Netinho, fica tranquilo. A proposta, ele, como um bom português da Ilha da Madeira, falou que eu tinha só de 15 a 20 minutos. Agora, falar sobre Covid em 15, 20 minutos é um negócio meio mágico. Então, eu preferi fazer um resumo, uma introdução no assunto e depois ficar à disposição para responder algumas questões que vocês tenham em relação a essa doença e vamos bater um papo. Então, na realidade, a gente começa com uma introdução dizendo que isso tudo começou no final de 2019, em Wuhan, na China, quando começaram a aparecer casos de pacientes com uma pneumonia do padrão viral, né? E que essa pneumonia tinha como característica o fato dela evoluir rapidamente por quadro de insuficiência respiratória com índice de mortalidade assustador. Então, logo em seguida, lá mesmo na China, foi descoberto qual era o agente etiológico. Tratava-se de um vírus, o coronavírus, que passou a chamar-se, então, de SARS-CoV-2. Da mesma família do SARS-CoV-1, que foi responsável por uma epidemia importante em 2002, na Ásia, e da mesma família do MERS-CoV, que também, em 2012, deu um quadro de pneumonia também muito importante lá no Oriente Médio. Mas, ao contrário desses dois, que foram terríveis em termos de mortalidade, esse nosso coronavírus tem um índice de mortalidade importante, mas não chega nem aos pés dos dois. Nós estamos virando em torno de 2 a 2 e pouco índice de mortalidade, e esses outros eram 12, 14, 15% de mortalidade. Você imagina, com esse poder de transmissão que o nosso SARS-CoV-2 tem, se tivesse uma mortalidade dessa. E o dado mais importante é que eles fizeram uma relação em que os primeiros casos tinha como dado epidemiológico o fato desses pacientes terem estado no mercado de frutos do mar e de animais, que é muito comum isso na China, mas logo em seguida começaram a acontecer mais casos dessa pneumonia viral e de indivíduos que não tinham tido nenhum contato com esse mercado de frutos do mar ou de animais. Então, ficou estabelecido que a relação homem-homem é uma relação de transmissibilidade muito alta. Então, o homem passando por homem, através, classicamente, das gotículas respiratórias, na tosse, no espirro, na fala e até os fômites, que são aqueles objetos inanimados que são contaminados pelo vírus e é capaz de reter e de transmitir o vírus para outra pessoa. Maçaneta, corrimão, etc, etc. Então, a doença... O dado mais importante que eu sempre falo para os meus alunos lá é quando você vai dar uma aula sobre Covid, você fazer sempre uma comparação com o HIV.
Enquanto que o HIV nós demoramos 3 anos para descobrir o vírus que era responsável, aqui foi menos de 30 dias. Enquanto que lá foi quase 4 anos para a gente entender o quadro clínico, desenhar o quadro clínico da doença, aqui, em 1 mês e meio, já tinha-se o esboço total do quadro clínico dessa terrível doença. Então, é um vírus que ele tem como período de incubação, quer dizer, da entrada até aparecer os primeiros sintomas, varia de 3 a 5 dias. Ele tem muito maior contagiosidade quando ele está na fase antes um pouquinho dos sintomas e logo no início dos sintomas, é onde ele dissemina mais o vírus. E como é que esse vírus se exterioriza clinicamente? Então, nós temos uma gripe. Não é a gripinha, não, mas é uma gripe. Então, o indivíduo vai ter febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, fraqueza, etc. E sintomas clássicos de uma doença viral. E o que chama atenção no SARS-CoV-2 é a presença de 2 sintomas que são pouco frequentes na influenza, por exemplo, na gripe comum, que é a anosmia, a perda do olfato, e a alteração ou perda do paladar, a ageusia ou a disgeusia, né? E o dado também importante, que é bom a gente ter isso sempre em média, é que esse quadro clínico do Covid, ele, graças a Deus, em 85% dos casos, ou o indivíduo não tem sintoma nenhum, em torno de mais ou menos 30%, ou em torno de mais ou menos 50%, 55% tem sintomas muito leves. Então, nós temos 85% dos indivíduos que se infectam pelo SARS-CoV-2, que você vai passar como uma gripezinha mesmo ou sem sintoma nenhum. Mas é importante que a gente saiba que, mesmo sem sintoma ou com sintomas muito discretos, esse indivíduo está transmitindo o vírus para outras pessoas. Então, esse é um dado importante. 10% pode já evoluir então, para um quadro clínico mais severo, que precisa de hospitalização, etc. E mais ou menos 5%, às vezes até 10% deles, precisa de hospitalização e de encaminhar rapidamente para a UTI. É um paciente já com franca insuficiência respiratória. Então, na realidade, nós temos 3 tipos de doença aqui. Nós temos, primeiro, uma doença viral, dura de 5 a 7 dias. Febre, mal-estar, dinamia, etc, etc. Depois nós começamos a ter uma doença que o vírus já não tem tanta participação, e sim o que ele causou, que é o processo inflamatório. Então, uma fase pulmonar, ele começa com uma tossezinha, um pouco de canseira, até evoluir para uma fase inflamatória, que a gente detesta que isso ocorra, porque nós temos muito pouca coisa para fazer, por enquanto, ainda nessa fase, e que o indivíduo vai precisar frequentemente de ventilação mecânica, etc, etc. Então, esse é um dado importante. Quer dizer, eu tenho uma doença viral, uma doença inicialmente inflamatória e depois uma doença inflamatória real, uma hiperinflamação. O dado mais importante é que a gente aprendeu também desde o início dessa doença, é que, ao receber o paciente portador infectado pelo SARS-CoV-2, existe, a gente aprendeu com isso, uma série de comorbidades que você, frente a essa, você já pode ficar muito preocupado com esse teu paciente, porque ele tem tudo para evoluir de uma forma grave. E quais são essas comorbidades? Classicamente, diabetes, obesidade, o idoso, paciente portador de doença renal crônica ou doença hepática crônica, portador de doença cardiovascular importante. Quer dizer, todas essas situações são situações que a gente, frente a um paciente com esse quadro clínico, você tem que ficar de olho, porque esse paciente não deve evoluir bem. E, além de tudo, nós sabemos que, depois dessa fase inflamatória, existe uma disseminação do vírus para todo o organismo. Então, você pode ter manifestações neurológicas, psiquiátricas, manifestações hepáticas, renais, pancreáticas, musculares, ósseas e assim por diante. Então, na realidade,
nós temos uma disseminação do vírus com uma repercussão sistêmica, como se fosse uma septicemia por vírus, né? Não é tanto esse valor, mas septicemia por vírus. E um dado importante, que a gente aprendeu depois também a muito custo, é que esses pacientes começamos a ver nesses pacientes um fenômeno que é realmente muito importante como causa de óbito desses pacientes, que são os fenômenos tromboembólicos. Então, trombose de veia pulmonar, trombose da mesentérica, trombose de doença de veias e artérias coronarianas e assim por diante. Então, o tromboembolismo é um dado muito importante no quadro clínico desses pacientes. Frente a um paciente que eu suspeito que ele tenha infectado pelo SARS-CoV-2, o que eu devo fazer para fazer o diagnóstico disso? Então, primeiro, o dado mais importante, eu tenho que tentar detectar o vírus. E isso eu uso uma técnica chamada de RT-PCR. Eu vou tentar achar uma sequência de nucleotídeos, de proteínas, que vão identificar esse vírus. Esse chama-se RT-PCR. É um exame que é feito através de swab, ou tanto nasal como de orofaringe, e de uma altíssima sensibilidade, e ocorre mais ou menos melhor tempo para se procurá-lo, em torno de 3 a 5 dias do início dos sintomas. É tão sensível que, quando você está frente a um paciente que você suspeita de Covid e que o exame vem negativo, suspeita que esse exame não foi bem colhido. Então, peça novamente no local em que você saiba que vai ser colhido com uma técnica toda especial. Uma outra maneira de fazer diagnóstico do Covid é fazer a pesquisa de pedaços do vírus, chamado antígenos do vírus, pedaços do vírus, né? Ele é de menor sensibilidade, mas ele ajuda bastante, desde que seja feito num laboratório de boa qualidade. E uma outra maneira também, isso já mais tardiamente, é fazer a procura de anticorpos contra o vírus. Isso é um exame que me assusta um pouco, porque tem muita gente se propondo a fazer esse exame e de má qualidade. Então, tanto é que tem até farmácia fazendo isso. E a gente sabe que farmácia não tem centrífuga, portanto, não vai fazer sorologia, não vai pegar o sangue do caboclo, separar o soro para fazer a procura do anticorpo. E sim, vai fazer furinho no dedo com sangue total. Isso aí, realmente, só por isso, a gente já sabe que o exame vai ser de péssima qualidade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Alô? Sim, estamos ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Tá bom. Sim, ouvindo, sim. Tá bom. Está ótimo hoje. Então, na realidade, depois que eu tenho um quadro clínico que me procurou e que eu suspeitei que ele tenha Covid e que eu faço a pesquisa e detecto o vírus, o que eu vou fazer com esse indivíduo? Então, na realidade, nós temos 2 classes importantes de medicamentos para trabalhar em cima disso. Eu juro por Deus que, se alguém perguntar para mim de cloroquina, ivermectina e anita, eu me nego a responder. Juro por Deus que eu me nego a responder. Então, até o 7º ou 10º dia de doença, que é a fase viral, o que eu tenho que fazer é entrar com medicamentos antivirais, e que, infelizmente, nós temos muito pouco e ainda merecendo um aparecimento de alguma droga com melhor qualidade. Então, nós temos aí o Remdesivir, que é um trabalho bem feito na Universidade de Nebraska com um brasileiro, o professor André Calil, diminuiu um pouco a percentagem de indivíduos que fica internado, mas a mortalidade não mudou muito. E o que nós estamos agora trabalhando cada vez mais é chamado como os anticorpos monoclonais, que são anticorpos fabricados que a gente vai tentar introduzir nesse paciente o mais rápido possível para que bloqueie o vírus, para que o vírus não penetre na célula e não estimule a produção dessa resposta inflamatória, que é o que vai matar esse indivíduo aí. Então, tem uma porção de
de drogas aí, que eu não vou ficar falando aqui, porque realmente não interessa. E, por fim, eu tenho os anti-inflamatórios, né? Quando o paciente já passou do 7º, 8º dia, que não tem mais participação viral, então eu tenho que fazer o quê? Ele está mal, eu tenho que diminuir, melhorar o processo inflamatório. O primeiro deles todos, e que foi um trabalho muito bem feito, chamado estudo Recovery, que é a dexametasona, a cortisona, o corticoide. É uma droga excepcional quando bem trabalhada, e ela reduziu, nesse trabalho, em mais de 30%, os indivíduos que estavam com ventilação mecânica. Reduziu a mortalidade. E naqueles que estavam só precisando de suporte de oxigênio, mais de 25%. E nós temos também outros imunobiológicos também em testes para melhorar esse processo inflamatório dos quais o tocilizumab é o que mais nós estamos usando aí. Então, na realidade, eu frente a um paciente que eu tenho suspeita de que ele tenha COVID, se ele tiver com sintomas leves ou moderados, eu não faço nada. E nem dou azitromicina, pelo amor de Deus, que a azitromicina não é antiviral, é um antibacteriano. Não tem nada que dá isso. Você tem que orientar como se fosse uma doença viral. Hiperidratação, medicamento sintomático e mais nada. Um dado importante é fazer sempre a vigilância com o oxímetro, para ver como é que está a oximetria dele. Se ele tiver alguns sintomas mais importantes, câncer, etc., então leva para o hospital e já policia e tenta fazer o melhor que você puder fazer para esse paciente aí, né? Nós estamos em Rio Preto com um índice de vacinação muito bom, porque é o que vai mudar, é o que está mudando e é o que vai mudar a cara dessa doença. São as vacinas. Além de todos aqueles cuidados todos que nós sabemos, que não é porque eu fui vacinado que eu tenho que parar de fazer isso, que é o distanciamento social, que é a higienização das mãos e outras superfícies, com álcool ou com lavando, né? E que é o uso da máscara, a máscara correta, tampando o nariz e a boca. Isso que nós temos que fazer, isso que nós temos que insistir nesses indivíduos todos. A vacina, pelo amor de Deus, não tem que ficar escolhendo vacina, porque a da Pfizer deu uma proteção acima de 80%, e que a Coronavac deu uma proteção menor. Então, quero tomar da Pfizer, da AstraZeneca, da Moderna. Vacina é no braço. É no braço. E, por favor, quando se toma vacina, não se faz o teste para ver se criou anticorpo ou não. Isso não existe. Isso não existe. Não existe comparação entre vacina e dosagem de anticorpos periféricos no sangue. Não tem nada a ver. O que vai interessar para nós são os anticorpos neutralizantes, que a gente não sabe fazer, e quem faz, exceto o Fleury em São Paulo, faz de uma maneira que precisa ser muito questionada e na realidade, é chamada imunidade celular, que são os linfócitos que vão combater os vírus todos, né? Então, nós estamos em Rio Preto com uma percentagem de vacinação muito legal, muito boa. A primeira dose, mais de 90% dos indivíduos já estão vacinados, e com as duas doses, ou a dose única da Janssen, acima de 30% e quase 40% dos indivíduos vacinados. Então, é isso que vai mudar o perfil e a característica dessa doença na nossa cidade e na nossa região. Então, essa é o preâmbulo que eu queria fazer para vocês, de fazer um refreshment para ver a respeito do Covid. E eu acho que a reunião aqui é de vocês. Eu estou aqui à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria... Um minutinho só. Netinho, Oi. eu usei menos que 20 minutos, hein?
Como? Menos que 20 minutos. Não, Doutor Maia, isso foi Não, falando. não, Se você sabe- usasse um pouco eu- mais, não tem problema. Viu, Yara? É. Senão, amanhã ele me pega lá no hospital de base, você não sabe o que ele faz. Não tem problema, podia passar um pouco mais. Não, eu estou à disposição. Irineu, eu gostei muito da sua palestra, do resumo, muito interessante. Quer dizer, essas três etapas, essas três doenças, vamos chamar assim, né? A gripal, né? A viral e a inflamatória, né? São três momentos distintos. Eu nunca tinha tido essa visão assim de como se direcionar o cuidado. Você foi muito explícito nisso, foi muito legal. Gostei muito, parabéns. Tem até um gráfico que eles fazem, inicialmente com a fase viral, e vai afinando. À medida que vai afinando, vai aparecendo outro triângulo do processo inflamatório, né? É um negócio legal. Para os alunos funciona bem, Andrés. Helenice, a palavra. Eu queria saber do doutor Maia, como é que estão os estudos a respeito da terceira dose? Estão bastante adiantados, nós já temos alguns países, os trabalhos com terceira dose estão sendo muito fragmentados. Temos alguns países já liberando a terceira dose e os estudos sérios, que são coordenados principalmente pelo CDC americano, eles estão fazendo estudos com controle para ver realmente... Porque a impressão que a gente tem... Desculpe, esqueci seu nome. Helenice. Helenice. A impressão que a gente tem é que a proteção é maior do que a gente imagina, né? Especialmente no que as vacinas se fundamentaram para serem feitas. Quer dizer, ninguém fez uma vacina, pode até ser que futuramente tem de segunda, terceira, quarta geração, que pode ver isso. Ninguém fez uma vacina para proteger contra a infecção. Então, você vacinado, eu vacinado, nós podemos nos infectar pelo coronavírus. Mas o que as vacinas estão fazendo, que é o que nos interessa, é diminuir a gravidade da doença e diminuir a mortalidade. Mas não quer dizer que não vai morrer. Pelo amor de Deus, vai morrer sim. Só que, em vez de morrer X, vai morrer infinitamente menos. Especialmente os que têm comorbidades, como era o Tarcísio Meira. Muito E obrigada. foi a pergunta que mais me fizeram. Eu. Professor Maia, professor Mainha. Eu queria saber a sua opinião. Obrigada. Professor, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a variante Delta, se realmente ela é mais contagiosa, mas menos mortal, que é o que todos dizem, ou se ela é menos mortal, porque nós já estamos vacinados. Olha, ninguém falou em menos mortalidade. Ninguém falou isso. O que se fala é que a Delta ela não tem aumento da mortalidade. Não tem aumento. Agora, o grande problema dela é que a carga viral que o indivíduo portador de Delta tem é assustador, Graça. É 1.600 vezes mais cópias do que a variante normal. Nossa Senhora. Então, ela é no mínimo igual, ela não é menor, porque pelo que eu li, não é menor. Ela é menos mortal. Não. É que se imaginava uma variante com essa alta taxa de vírus, que ela também teria, além de maior transmissível, também teria maior mortalidade. Não tem. Ela, por enquanto, está sensível às vacinas, e ela tem mortalidade muito semelhante às comuns. Agora, o problema é a quantidade de indivíduos que se infectam. O R0, você lembra do R0? Que é o indivíduo, quantos indivíduos eu posso passar. Pode. Isso. Então, a variante primitiva é até 2, 1,5 a 2. Agora é 9. 8,6 até 9,7, conforme o estudo. Então, você vê que a capacidade dela de disseminar é assustadora. E hoje eu recebi um comunicado que foi detectado o primeiro caso em Marília. Então, está chegando.
Está chegando. Mainha, você acha que aqui em Rio Preto ainda não tem a Delta? Ou não diagnosticamos, né? Não, a vigilância do professor Maurício na faculdade participa de um grupo de vigilância do pessoal do Rio Grande do Sul, não tivemos nenhum. Não. Ainda não. Não, nenhum. E essa queda que teve significativa dos novos casos é sinal de que elas, se tiver um caso ou dois aí, que realmente não é importante, não é importante. Emília. Abre o microfone, Emília. Microfone, Emília. Boa noite, doutor Maia. Boa noite. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. O senhor disse que ocupou pouco tempo, mas foi foi altamente esclarecedor, mesmo sendo tão conciso. O que eu quero perguntar é que se já existe algum estudo confiável sobre o tempo que dura a imunidade produzida. Vai ser alguma coisa, já tem alguma coisa dizendo que vai ser igual, que pode ser, né? Que pode ser igual à influenza, a gente tem que tomar vacina todo ano, com uma periodicidade menor, ou não existe nada de concreto nesses termos? Ainda nada de concreto. Existem estudos mostrando que a gente pode manter uma imunidade até acima de anos. Existem estudos também mostrando que há a possibilidade a necessidade de fazer repique na vacina, dessa aí, mas ainda trabalhos bem feitos, bem documentados sobre isso não tem ainda. Entendeu? Não. Eu quero dormir agora. Carolina. Oi, professor. Muito obrigada pela palestra, muito esclarecedora. Eu só gostaria de perguntar para o senhor se existe algum estudo a respeito de vacinação em adolescentes. Eu tenho 2 filhas aqui adolescentes que vão tomar vacina a partir do dia 30, se Deus quiser. Eu queria saber se existe alguma contraindicação, alguma coisa que a gente não está sabendo. Obrigada. Os estudos estão correndo que nem um monte, né? Tanto é que foi liberado já. Israel já pediu a liberação a partir de 3 anos de idade, né? E com estudos já bem documentados, feitos, sem nenhuma manifestação para efeito da droga nessa idade. Então, nós temos que vacinar nossos adolescentes, sim, porque eu vou te falar, recebi hoje um artigo dos Estados Unidos mostrando a preocupação deles com 12 a 17 anos, com um aumento de doenças muito séria. Então, precisa vacinar esse povo logo. Eles estão tendo casos graves, chamada aquela Covid contínua, né, que realmente é assustador, que a gente pensava que não ia ter, né, que estavam protegidos, mas alguma coisa está mudando. Covid contínua? Eu acho que, na realidade, é a resposta imune da criança, do adolescente, que é muito exacerbada. Porque o idoso ele tem caso mais grave porque o sistema imune dele está debilitado. Agora, um moleque de 14, 15 anos de idade está com os linfócitos e os seus anticorpos lá em cima. Então, uma pequena quantidade de vírus pode gerar uma resposta inflamatória muito grande. Então, eles estão querendo fazer vacinação rápida, para esse vírus não ter contato com o SARS-CoV-2, não. João Félix. Boa noite, doutor Irineu. Oi, boa noite. Doutor, eu li alguma coisa algum tempo atrás sobre a variante da África do Sul e parece que tinha, inclusive, um reconhecimento da AstraZeneca que não era eficaz contra essa variante. E, assim, não escutei mais falar nada sobre isso. O senhor sabe me dizer como que é isso, se realmente é dessa condição, essa variante? O que a gente sabe sobre isso? Quando chega, viu, João? Quando chega um craque mais famoso, o outro fica quietinho, né? Se esconde, né?
Então, na realidade, ela teve realmente importância, sim. Mostrou, principalmente essa variante da África do Sul, mostrou... Olha, elas receberam todos agora variante Delta, Gama. Desculpe, eu me confundo que não louco. Eu sou o netinho da Ilha da Madeira e eu sou de Coimbra. Então, na realidade, nós temos um pouco de dificuldade de memória, você sabe disso. Nós, os lusos, temos. Mas, na realidade, de repente, tivemos dificuldade. Algumas vacinas não estavam realmente sendo eficazes com essa variante da África do Sul. Mas aí chegou a Delta. A Delta botou a África do Sul na ripa, na reserva, e só se fala de Delta. Mas ela é importante, sim. Agora, tem um estudo bem feito em São Paulo. Pode falar. Não, sim. Tem um estudo bem feito com o pessoal da Unifesp de São Paulo, mostrando que a nossa Coronavac tem uma boa ação sobre ela. Muito boa ação. Aliás, João, Coronavac é excepcional. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa. As outras vacinas usam um pedacinho do RNA, usam um pedacinho daqui do sei que lá, usam um vírus que vai carregar uma parte do vírus para dentro da célula. Não. A Coronavac é o vírus inteiro que ele foi inativado. Então, o vírus inteiro foi inativado para não dar doença, mas então você joga isso dentro do sistema imunológico do indivíduo, lá tem tudo. Tem proteínas, tem glicoproteínas, tem aminoácidos, tem o diabo todo. Então, na realidade, a gente faz um pool de anticorpos que a gente nem sabe direito quais são. Mas eu tenho absoluta certeza que ela está dentro das vacinas mais importantes que nós temos. Tanto que o estudo que foi feito em Serrana mostrou uma eficácia de, se não me engano, 90%. Não sei se você viu agora os resultados do Chile. Acima de 86% de proteção. Haja visto... E de mortalidade caiu 92%. Mainha, haja visto estarmos ilesos até agora, apesar de 2 anos de trabalhos contínuos, sem parar nenhum dia, e até agora, nada. Ô, Graça, você sabe que eu e a Lília, nós ficamos 4 dias direto com meus 2 netos aqui em casa, até eles domingo. Pegaram. Na segunda-feira, eles pegaram. Eles Ele pegaram começou com vocês coriza, não. e nós nada, ninguém. E a minha filha, a Aline, dormiu com ela, com a Marina, etc. E, graças a Deus... Viva a Coronavac! Sempre. Irineu, uma coisa interessante, que eu não sei se também é uma percepção de vocês que estão mais próximos, eu tenho a impressão que no Brasil não está tendo uma reação anti-vacina, como está tendo nos Estados Unidos, mesmo na Alemanha e na França também. Parece que o brasileiro aderiu com muito mais intensidade à vacinação. Né? Contra tudo e contra todos, né? Contra os anti-vacinas. Estamos brigando que nem um louco nisso aí. Né? Mas o povo está vendo. Né? Nós tivemos um índice de mortalidade assustador. Né? Você pegar a pandemia, por exemplo, em Manaus, foi um negócio absurdo. E o pessoal não querendo vacinar. Né? Agora, você pega lá nos Estados Unidos, há uma divisão clara entre os vacinados e os não vacinados. Os vacinados não estão tendo caso mais nenhum. E os não vacinados estão morrendo. Todos, eles estão morrendo. Pô. Estão mostrando que não é possível... Olha, deixa eu só te comentar uma coisa. Tem um trabalho feito, mas excepcionalmente bem feito, pelo CDC americano, mostrando que, no século passado, de 1900 a 1999, 3 foram os responsáveis por você viver mais 20 anos a mais da tua vida. Foi vacina, antibiótico e água tratada. Isso deu um incremento na sobrevida do ser humano de 20 anos em 100 anos. Olha só,
e vem um caboclo dizer que realmente que não vai tomar vacina, que eu quero, Deus não quer, ou eu quero pegar a forma natural. Meu Deus do céu! É só o indivíduo dar uma lidinha o que a varíola fez, o que a poliomielite fez dessas crianças todas com essas sequelas enormes, e que uma gotinha na boca do caboclo salvou, meu Deus do céu. E está voltando agora sarampo novamente por causa dos antivacinas. Então, é muito estranho, é muito estranho. Mas no Brasil tem muito pouco esse movimento, eu percebo. Graças a Deus. Nós tivemos um problema muito sério no começo, agora melhorou bem, melhorou bem. Emília. Bom. Doutor Maia, é possível afirmar que a Coronavac, da forma como ela foi concebida, né, com o vírus total, e as outras com RNA, que é pedaços do vírus, é possível afirmar que a Coronavac protege mais, teria maior proteção contra as variantes? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Na realidade, você sabe, nós vamos acabar caminhando para alguma maneira de se fazer vacinas específicas. Não tem dúvida. Mas eu não sei quando isso, porque enquanto nós tivermos somente 5% da população da África vacinada, então, você imagina a quantidade de possibilidades de variantes que podem surgir lá. O que surge a variante? Quando eu não tenho parada na multiplicação do vírus, esse vírus, ao se multiplicar, eles se deformam, eles mudam e formam uma nova variante. Por enquanto, nós não temos nenhuma variante que dá alta índice de mortalidade, mas pode aparecer amanhã. Então, nós temos que vacinar todo mundo, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, nós temos que vacinar na África, na Ásia, que enquanto não tiver uma vacinação global, como se fez com a poliomielite, com o sarampo, mais ou menos, mas fez, você não vai bloquear o aparecimento de novas cepas. Obrigada, doutor. E com relação à polio, né? O Rotary teve um papel muito importante na erradicação da polio, né? E até hoje continua a luta, porque em alguns lugares a polio já botou as asinhas de fora de novo. Opa, não tem dúvida. Principalmente na África, né? Que África e alguns países tudo, da Ásia, né? também. Alguns países da Ásia também. É Paquistão e Afeganistão que tem. Exatamente, exatamente. Então, nós precisamos que vocês acudam de novo. Não, eu acho que essa é a grande... Nós e o Bill Gates. Não, exatamente. E você sabe que essa é, a meu ver, é o grande feito de um clube como o Rotary, né? Acho que é uma coisa participar desses trabalhos todos aí, que vocês têm participado sempre. Eu lembro, não sei se alguém de vocês conheceu o professor Veronese, que foi nosso maior infectologista do estado de São Paulo. Claro. Eu acho que ele era rotariano, se eu não me engano, mas eu sei que ele falava tão bem do Rotary em relação ao bloqueio do tétano, da poliomielite, etc., na África, porque ele tinha muita participação junto. Se ele não era rotariano, ele tinha muito convívio com vocês lá, na época que ele era vivo. Olha, só para informar, a África já está fora da polio, já foi considerada curada, não tem mais polio na África, ficou Paquistão, Afeganistão. Então, na África já conseguimos erradicar a polio esse ano passado. Coisa boa. Bom, coisa é a informação que eu tinha também. Tá ótimo. Doutor Irineu. Amelinha.
Quem é? Boa noite. Amelinha. Pergunta. Pois não. Doutor, Pois não. eu tenho um caso na família, na minha família, de uma sobrinha que teve Covid 2 vezes, num meio que curto espaço de tempo. Por quê? Ela não conseguiu ficar protegida depois que teve a doença. A Melinha, né? Melinha, Isso. olha aqui. A gente precisa tomar muito cuidado em fazer diagnóstico de 2 infecções pelo coronavírus. Vou te dizer por quê. O indivíduo tem uma infecção pelo coronavírus. Passa, etc. Logo em seguida, ele tem nova sintomatologia. O fato da gente tentar fazer a colheita do vírus no nasofaringe e se detectar lá um exame positivo não quer dizer que o vírus esteja lá. Porque você pode ter fragmentos do vírus há mais de 50, 60 dias na cavidade nasal sem que seja vírus inteiro. E os sintomas podem ser dos sintomas chamados síndrome pós-Covid. Você sabe muito bem disso, que o indivíduo pode, pós 60, 70 dias, ele voltar a ter muito mal-estar, insônia, depressão, dor no corpo, dor articular, etc, etc. Então, de repente, tem esses sintomas. Pô, será que voltou? Vai lá, colhe o suave nasal e dá positivo. Mas isso não, aí teria que fazer a cultura do vírus e não PCR. Então, o senhor considera... Desculpa, eu vou insistir um pouquinho numa situação. Se a pessoa teve uma vez, ela está realmente imunizada para sempre? Para sempre, não sei. É só os estudos de vida real, que são esses que estão sendo feitos agora, acompanhando os pacientes, para ver quanto tempo ele vai ficar, é que vai dizer para nós. O que nós sabemos é que ele tem uma imunidade bastante importante, para mais de ano, com segurança. Agora, para quando isso não sei. E outra coisa, Melinha, outra coisa importante, quer dizer, parece que esses indivíduos que teve a infecção ou que foram vacinados, para ter a segunda forma, tem que ter uma carga maior. Parece. Isso também é uma coisa que seria muito bom para nós. Certo. Obrigada. Nada. Celso. Boa noite, doutor Irineu. Boa noite. Na mídia, em tudo que eu leio sobre esse problema todo, não se indica ou não se fala se homens ou mulheres é que são mais suscetíveis à Covid. Agora, pelo noticiário de amigos que pegaram a doença ou que morreram também, morre muito mais homem do que mulher. Isso é verdadeiro ou é só impressão minha? Impressão sua. Na realidade, os homens são muito mais expostos do que a mulher. A infecção no homem é muito mais fácil de acontecer, né, do que a mulher. E tentou-se inicialmente pensar se haveria uma proteção hormonal, que em algumas situações existe proteção hormonal. Tem várias doenças que a mulher, doença fúngica, por exemplo, mulher até os 45 anos de idade, é muito raro. Mas depois dos 45, a incidência é igual do homem. Então, porque ela entra em menopausa e ela perde o estrogênio, que é um fator protetor. Então, tentou-se ver se isso era possível de acontecer em relação ao Covid, mas não tem nada real, Celso, não tem. Os dados mostram mais que a exposição do homem ao vírus é mais importante que na mulher, mais intensa. Mais intensa. Obrigado. Eu estou quietinha em casa e meu marido não fica. José Ricardo. Mas bota ele em quarentena aí. Doutor Irineu, boa noite. Boa noite. Eu queria uma pergunta só, doutor. Um indivíduo assintomático, ele produz anticorpos naturalmente?
Produz. Tá boa. Mesma coisa. Não precisa que ele tenha sintoma para ele produzir anticorpos, né? Essa pergunta é interessante porque o nosso grande problema são os indivíduos assintomáticos ou aqueles sintomáticos leves, porque são indivíduos que geralmente acham que não teve nada, não vai atrás, não é feito o exame e ele está circulando por aí, eliminando o vírus. Sem máscara. Né? Sem máscara. Né? É o que a gente falava no início da epidemia do HIV, que a gente vivia insistindo aqui em Rio Preto, era que o HIV demorava em torno de 7 a 10 anos para ter sintoma. Então, o indivíduo portador do vírus estava tendo relação sem preservativo e disseminando o vírus para todo mundo. Né? E no corona também acontece isso. E como é que eu vou descobrir esse cara? Uma coisa é você pegar o indivíduo que teve contato com o indivíduo portador. Ele está sem sintoma, mas ele teve contato. Eu peço exame para todos. Se teve contato, daqui 3 a 5 dias eu quero o teu exame. Deu negativo. Ótimo, tudo bem. Deu positivo. Então, você vai ser um indivíduo assintomático. Vamos observar. Você vai ficar em quarentena, você dissemina também. Não precisa ficar 14 dias, mas 10 dias tem que ficar. Ok, doutor, obrigado. João Félix. Quem mais? João, tá. Ótimo. O microfone, João, microfone. Abre o som. Som. Isso. Ok. Doutor, só mais uma perguntinha rápida. Existe algum estudo conclusivo com relação a maior ou menor infecção de acordo com o tipo sanguíneo? Não. Por enquanto, não. Tentou se correlacionar com o tipo sanguíneo A, mas não se confirmou ainda. Nada disso. Tá certo. Obrigado. Eu posso só fazer uma última? Lógico. Você pode. O som, Graça, o som. Som. Apertei errado. Sabe o que eu queria saber? Primeiro falaram que quem teria a doença não estaria mais imunizado do que quem tomou a vacina. Agora, eu li ultimamente que quem teve a doença está 7 vezes mais imune do que quem tomou a vacina. Se estivesse 7 vezes, não precisaria imediatamente tomar a vacina, que daí 15 dias, um mês, a gente já fala para tomar a vacina. Não tem nada a ver. Eu tenho muito paciente que pergunta, doutora, faz 2 meses que eu tive a doença, eu preciso tomar a vacina agora? Sim, eu falo que sim, mas é 7 vezes mais imunizado quem teve a doença do que quem tomou a vacina? Nada disso. Nada disso. Não, de jeito nenhum. Agora, você dizer para o indivíduo que se ele quiser tomar vacina depois de ter tido a doença, isso funciona como efeito booster. E você está dando um estímulo maior no sistema imune. Mas o efeito booster também, Graça, ele aumenta os anticorpos. Lembra a resposta secundária? Eu ensinei isso para você, hein? A resposta secundária e depois cai. E aí permanece como outro qualquer. Então, também, eu não sei. Você sabe que tem uma coisa, Graça? Cada vez mais eu tenho certeza disso. Tudo que imuno estimula, imuno esgota. Então, se você pegar um cavalo e fazer ele correr aí 10 quilômetros, 12, 13, 14, ele vai morrer de tanto correr. Então, o cavalo não é para correr mais que 10 quilômetros. Então, o teu sistema imune não é para ficar fabricando anticorpos que nem um louco. Não é, não. Ele tem que fabricar anticorpos... Só quando necessário. Exatamente. Só quando necessário. Exatamente. Então, para com esse negócio de ficar estimulando demais. Para com isso. Isso não é bom. Isso vai gerar uma resposta inflamatória legal. Não é bom. Mas, entendeu? Então, mas quem teve o Covid, é bom que tome vacina. É bom. Se sente mais seguro. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Não. Mas se ele tomar vacina, não tem problema nenhum também. Entendi. Uma coisa só, né? Uma vez. Netinho. A ninguém?
Bom, então, só para agradecer o Irineu Maia, excelente apresentação, tirou muitas dúvidas e queremos ficar gratos por você ter vindo aqui à nossa reunião virtual. Então, tudo bem. Obrigado pelo convite, João. Obrigado a vocês todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, Yara. Obrigada. Tchau. Obrigada, doutor Irineu. Foi excelente a sua palestra. Gostamos muito. Em breve, o senhor receberá um certificado da sua participação na nossa reunião. Muito obrigada.